A explosão veio como um trovão no coração de Porto, rasgando o véu de respeitabilidade que a família Oliveira tecera por gerações. Miguel, o filho predileto, o herdeiro eterno de olhos claros e sorriso confiante, havia sido pego em uma rede de corrupção que devorava a empresa de vinhos familiares como um incêndio voraz. E ali, no silêncio da madrugada, o telefone tocou, e a voz trêmula de João, o patriarca inabalável, implorou pelo nome que ele mais desprezara: António, o filho gay que ele banira da herança por um amor que nunca perdoara. António sentiu o mundo inclinar-se sob seus pés enquanto o avião descia sobre o aeroporto de Porto, o céu cinzento de dezembro refletindo o turbilhão em sua mente. Fazia 10 anos desde que ele partira para Lisboa, carregando não apenas malas, mas o peso de uma rejeição que moldara sua alma como o Douro esculpia as encostas rochosas. Ele era o artista esquecido, o que desenhava fachadas de edifícios que sussurravam histórias de amor proibido nas ruas empedradas da capital, enquanto Miguel reinava sobre os barris de vinho que simbolizavam o legado Oliveira. Agora, aquela herança chamava por ele, não por afeto, mas por desespero. Volte, filho. Salve-nos, dissera o pai ao telefone, a voz rouca como folhas secas sob o vento outonal. António apertou o braço da poltrona, o coração martelando uma pergunta que ecoava desde a juventude: valeria a pena perdoar o homem que o traíra por ser quem era? Ao pisar no terminal, o ar salgado do Atlântico o envolveu como um abraço relutante, misturado ao cheiro de café forte e pastéis de nata das cafeterias próximas. Ele alugou um carro compacto, um Fiat vermelho que contrastava com o peso de suas memórias, e rumou para a Quinta Oliveira, a propriedade ancestral nos vales do Douro, onde as videiras se entrelaçavam como segredos não ditos. O caminho serpenteava por estradas estreitas, flanqueadas por terraços de pedra que desafiavam a gravidade, e com cada curva, flashes do passado invadiam sua visão. O pai, João, com sua postura rígida de homem do vinho, declarando na mesa de jantar que um Oliveira não carrega vergonha na família. Aquela noite, aos 20 anos, António revelara seu amor por Pedro, um colega de universidade, e o mundo desabara. Miguel, o irmão mais velho, o herdeiro perfeito, casado com uma mulher de família abastada, recebera as chaves da empresa no dia seguinte, como se António fosse uma mancha a ser apagada. Mas o amor não se apagava tão facilmente. Em Lisboa, António encontrara Rafael, um jornalista investigativo de olhos castanhos profundos e riso que aquecia as noites chuvosas. Rafael era o oposto de Pedro, forte, pragmático, com cicatrizes de reportagens que expunham corrupção em altos escalões. Eles se conheceram em uma exposição de arquitetura Kier, onde António apresentava esboços de edifícios que celebravam identidades fluídas, e Rafael, cobrindo o evento para um jornal online, ficara hipnotizado pela forma como as linhas dos desenhos dançavam como corpos em êxtase contido. Você constrói mundos onde eu só vejo ruínas, dissera ele naquela noite, e o beijo que se seguiu selara um pacto silencioso de lealdade. Agora, Rafael insistira em acompanhá-lo a Porto, não como repórter, mas como parceiro, e sua presença no banco do passageiro era um farol contra a tempestade iminente. A Quinta Oliveira erguia-se como uma fortaleza de pedra dourada contra o horizonte, suas torres cobertas de era sussurrando promessas de eternidade. Mas o portão de ferro, outrora imponente, estava entreaberto, e o pátio interno, normalmente vivo com o burburinho de trabalhadores colhendo uvas, ecoava vazio. António estacionou e desceu, o casaco de lã cinza roçando suas coxas enquanto o vento frio do rio carregava o aroma de mosto fermentado, um cheiro que era ao mesmo tempo lar e prisão. Rafael tocou seu ombro, um gesto sutil de âncora, e juntos eles avançaram para a casa principal, onde luzes amareladas vazavam pelas janelas como confissões relutantes. João os esperava na sala de estar, uma figura encolhida em uma poltrona de couro rachado, o rosto outrora bronzeado agora pálido como cera derretida. Seus olhos, do mesmo verde musgo de António, piscaram com uma mistura de alívio e vergonha. Você veio, murmurou ele, levantando-se devagar, as mãos trêmulas estendidas como se temesse que o filho evaporasse. Não houve abraço, em vez disso, um aceno rígido, e João gesticulou para as cadeiras ao redor da lareira crepitante. Miguel. Ele errou feio. Subornos para aprovar exportações falsas, documentos falsificados. Os inspetores federais estão aqui desde a semana passada. A imprensa fareja como lobos. Se não salvamos a reputação, perdemos tudo, a quinta, o nome, o legado. António sentou-se, sentindo o peso daquelas palavras como vinhas apertando seu peito. Rafael, ao seu lado, permaneceu em silêncio, os dedos entrelaçados discretamente com os dele sob a mesa baixa,
um lembrete de que ele não estava sozinho nessa batalha. Porque eu, pai. Você me expulsou daqui porque eu amava um homem. Agora, quando o filho perfeito falha, você me chama como um consertador de última hora. A voz de Antônio saiu afiada, cortando o ar denso como uma tesoura em seda. João baixou a cabeça, os ombros curvando-se ainda mais. Eu fui um tolo, Antônio. O medo de perder o respeito da sociedade. Ele me cegou. Miguel era o que esperavam de mim, casado, hétero, o rosto da tradição. Mas você. Você sempre foi o coração dessa terra, criativo, visionário. Seus desenhos para as novas adegas, anos atrás, eles salvariam isso tudo se eu tivesse escutado. O conflito irrompeu como uma garrafa estourada. Miguel, que chegara horas antes de uma reunião com advogados em Lisboa, irrompeu na sala com o rosto vermelho de fúria contida. Alto e atlético, com o cabelo loiro desgrenhado e uma gravata frouxa, ele apontou um dedo acusador para o irmão. Você. Salvar a empresa. O que você sabe de negócios, Antônio? Você foge para Lisboa brincando de artista com ele. O olhar de Miguel deslizou para Rafael com desdém mal disfarçado, e o ar gelou. Rafael ergueu-se calmamente, sua estatura esguia contrastando com a agressividade do irmão, e rebateu com uma voz baixa mas firme: eu sei de escândalos, Miguel. Como jornalista, vi famílias como a de vocês desmoronarem por mentiras piores que a sua. Se quer lutar, lute com fatos, não com preconceitos. A tensão escalou, palavras voando como uvas esmagadas sob pés furiosos. João interveio, sua autoridade patriarcal agora frágil como vidro fino, ordenando que todos se sentassem para traçar um plano. O escândalo envolvera Miguel em um esquema com distribuidores corruptos na França, inflando faturas para vinhos inferiores como se fossem os premiados Reserva Oliveira. A imprensa, liderada por um tabloide sensacionalista de Lisboa, publicara fotos borradas de Miguel em reuniões secretas, e as redes sociais fervilhavam com hashtags como vinho envenenado. Para salvar a empresa, precisavam de uma reestruturação radical, transparência total, uma campanha de imagem que celebrasse a autenticidade da família, e talvez, um toque de inovação que só Antônio poderia trazer com sua visão arquitetônica que era transformar a Quinta em um espaço inclusivo, com eventos culturais que desafiassem as normas tradicionais portuguesas. Enquanto a noite caía, envolto em uma névoa fria que subia do rio, Antônio caminhou pelos vinhedos com Rafael, as lanternas penduradas nas parreiras lançando sombras dançantes como fantasmas de amores passados. Porque eu sinto que isso é uma armadilha, confessou Antônio, parando para tocar uma folha enrugada, sentindo sua textura áspera contra a palma. Rafael puxou para perto, o calor de seus corpos combatendo o frio. Porquê? Seu pai te machucou, Miguel te odeia por ser livre onde ele se acorrenta. Mas olha para isso aqui, ele gesticulou para as fileiras infinitas de videiras, elas crescem torcidas, contra o vento, e ainda dão um melhor vinho. Você pode fazer o mesmo. E eu estou aqui, não por pena, mas porque te amo o suficiente para lutar ao seu lado. O beijo que se seguiu foi suave, um bálsamo contra as feridas reabertas, mas interrompido por um grito distante, um trabalhador da Quinta, fiel a João há décadas, alertava sobre repórteres à espreita no portão. No dia seguinte, o caos se instalou de vez. Uma equipe de TV nacional chegou à Quinta, microfones erguidos como lanças, exigindo declarações sobre o colapso do Império Oliveira. Miguel, em pânico, tentou uma conferência de imprensa improvisada no pátio, gaguejando desculpas que soavam vazias como barris secos. Foi um erro de julgamento, mas a família está unida, proclamou ele, mas seus olhos traíam o medo, e quando um repórter astuto perguntou sobre os rumores de favoritismo ao filho perfeito, o silêncio foi ensurdecedor. Antônio, observando da varanda, sentiu uma faísca de determinação acender em seu peito. Ele desceu as escadas, Rafael a seu lado como um escudo vivo, e interveio com uma calma que surpreendeu a todos. A família Oliveira não é sobre perfeição, mas sobre resiliência. Eu sou Antônio Oliveira, arquiteto e filho deste legado. E vou mostrar como reconstruímos, não escondendo erros, mas celebrando verdades. A declaração viralizou instantaneamente. Nas redes, fotos de Antônio, elegante em um terno slim fit, com Rafael discretamente ao fundo, misturaram-se a imagens da Quinta, e o hashtag Oliveira Renascida começou a trend. Mas o sucesso inicial escondeu fissuras profundas. Em uma reunião privada na adega principal, com o ar impregnado do aroma terroso de carvalho envelhecido,
Miguel confrontou o irmão em particular. Você acha que pode vir aqui e roubar meu lugar? Pai sempre disse que você era fraco, fugindo para aquela vida em Lisboa. As palavras cortaram como facas, reabrindo a ferida da rejeição paterna. António rebateu, a voz tremendo de raiva contida, fraco. Eu construí uma vida sem o seu legado sufocante. Você traiu tudo por ganância, e agora quer me culpar por ser autêntico. O punho de Miguel cerrou-se, mas João entrou na adega a tempo, separando-os com uma autoridade renovada. Basta. Miguel, você errou, mas é sangue meu. António, perdoe-me por te fazer duvidar do seu valor. Sem você, perdemos mais que dinheiro, perdemos a alma desta terra. Enquanto isso, em Lisboa, Rafael recebia ligações urgentes de contatos jornalísticos. Um informante anónimo, possivelmente um ex-sócio de Miguel, vazara documentos que apontavam para uma conspiração maior, envolvendo políticos locais que usavam Oliveira como lavanderia de dinheiro. Isso pode destruir tudo, alertou Rafael a António durante uma chamada noturna, sua voz ecoando através do fone como um sussurro de conspiração. Mas também pode ser a chave para limpar o nome da família. Eu preciso ir fundo nisso. António hesitou, o medo de perder Rafael para a perigosa teia de investigações o paralisando. Não vá sozinho. Essa história nos une, mas também pode nos separar. A conversa terminou com promessas de cautela, mas o semear de dúvida plantara uma semente de tensão em seu relacionamento, um lembrete de que o amor, como o vinho, amadurecia sob pressão, mas podia azedar-se agitado demais. Os dias se arrastaram em uma dança febril de planejamento e confrontos. António mergulhou em esboços febris, transformando a quinta em um hub cultural, adegas com murais que eram inspirados em poetas portugueses como Fernando Pessoa, que escondia amores não convencionais em versos enigmáticos, eventos de degustação abertos a casais de todas as orientações, desafiando o conservadorismo do interior nortenho. Trabalhadores da quinta, inicialmente céticos, velhos vinicultores com rosários no bolso e murmúrios sobre pecados modernos, começaram a se abrir, compartilhando histórias de filhos e filhas que viviam em silêncio em vilas próximas. Uma delas, Maria, uma enóloga de 40 anos que revelara ser lésbica após o divórcio, tornou-se aliada improvável de António, ajudando a reformular blends de vinho que simbolizavam união e diversidade, um tinto robusto para a força da tradição, misturado a um branco leve para a liberdade do novo. Mas o clímax se aproximava como uma tempestade sobre o Atlântico. Rafael, infiltrado em uma reunião secreta em Coimbra, descobriu que o esquema de Miguel estava ligado a um deputado influente, um homem que João conhecera em jantares de gala anos atrás. Durante a transmissão ao vivo de um evento na Quinta, uma prévia da nova era Oliveira, com músicos fado tocando canções de saudade e redenção, o telefone de Rafael vibrou com uma mensagem: fuja. Eles sabem. Em pânico, ele correu para Porto, mas foi interceptado por capangas do deputado, uma emboscada em uma estrada secundária que terminou em um acidente dramático, o carro de Rafael capotando em um barranco, faróis pescando como olhos acusadores na escuridão. A notícia chegou à Quinta como um raio, paralisando a celebração. António, no meio de um discurso sobre raízes que se entrelaçam sem julgar, sentiu o mundo ruir quando um assistente sussurrou o ocorrido. Ele largou o microfone, correndo para o hospital em Vila Real, onde Rafael jazia em uma cama, machucado mas vivo, com costelas fraturadas e um corte na testa que sangrava de determinação. Eu os gravei, murmurou Rafael, entregando um pendrive a António. Provas irrefutáveis. Mas eles virão atrás de você agora. Lágrimas escorreram pelo rosto de António, uma mistura de alívio e terror, enquanto ele beijava a mão do amante. Nós enfrentamos isso juntos. Como sempre. De volta à Quinta, o confronto final explodiu. Miguel, consumido pela culpa, confessou a João o envolvimento involuntário do pai em uma reunião periférica do esquema, nada grave, mas o suficiente para manchar o nome eterno. Eu fiz isso para provar que era digno, pai. Digno de você, não como o irmão fraco. João, devastado, caiu de joelhos na capela da propriedade, um quarto pequeno com vitrais coloridos que pintavam sua confissão em tons de rubi e safira. Eu criei monstros com meu silêncio, soluçou ele, e pela primeira vez, estendeu a mão para António, que entrara em silêncio. Filho, me perdoe. Seu amor nunca foi vergonha, era luz que eu temia ofuscar a minha própria escuridão. António ajoelhou-se ao lado do pai, o perdão fluindo como um rio represado finalmente livre. Não por pena, pai. Por amor.
O mesmo que me levou para longe e agora me traz de volta. Miguel, testemunha da cena, quebrou-se, caindo em prantos e jurando reparação, trabalhar como operário na quinta, reconstruindo com as mãos o que destruíra com a ambição. Rafael, recuperando-se no quarto de hóspedes, juntou-se a eles dias depois, sua presença uma ponte entre o velho e o novo mundo. A reviravolta veio com a publicação das provas por Rafael em um especial investigativo no jornal. O deputado foi preso em uma operação da PJ ao amanhecer, e Oliveira emergiu não como vítima, mas como heroína da transparência. Convites para parcerias internacionais choveram, atraídos pela narrativa autêntica de uma família que abraçara suas verdades quier e hetero, unindo-as em uma tapeçaria de resiliência. António e Rafael, em uma noite de estrelas sobre o Douro, brindaram com o novo Reserva União, o vinho de Maria, selando seu compromisso com anéis simples de prata gravados com videiras entrelaçadas. De escândalos a saudades curadas, sussurrou Rafael, e António sorriu, sabendo que o amor, como o vinho português, só melhorava com o tempo e as provações. Mas a jornada não terminara. Meses depois, em uma primavera florida, a Quinta abria suas portas para o primeiro Festival do Douro inclusivo, com barracas de arte quier, degustações guiadas por casais diversos e fado tocado por vozes que cantavam de corações partidos e remendados. João, agora avô honorário em espírito, caminhava de braço dado com António, orgulhoso, enquanto Miguel, ao lado de sua esposa recém-reconciliada, servia taças com humildade renovada. E em meio à multidão, Rafael capturava o momento com sua câmara, um clique que eternizava não apenas uma família, mas um legado reescrito com tinta de perdão e amor inquebrantável. Enquanto o festival pulsava com vida, ecos de risadas e notas de guitarra portuguesa misturando-se ao tilintar de copos, António sentiu uma pontada sutil no peito, não de dor, mas de uma vigilância instintiva que aprendera a cultivar em anos de navegar preconceitos velados. O sucesso da Oliveira trouxera não só aliados, mas sombras, olhares enviesados de vinicultores rivais no vale vizinho, que sussurravam sobre modas lisboetas corrompendo a tradição, e mensagens anônimas em redes sociais questionando-se a autenticidade que não era apenas marketing cínico. Rafael, sempre o farol racional, descartava-as como inveja, mas António sabia melhor. Em Portugal, onde o progresso dançava um fado lento com o conservadorismo, cada vitória era um passo em um campo minado. Uma manhã, enquanto supervisionava a instalação de um mural na parede externa da adega, linhas fluídas de corpos entrelaçados inspiradas em azulejos medievais, mas reinterpretadas com toques modernos de arco-íris sutis, um mensageiro chegou com uma carta selada em cera vermelha, o brasão de uma família nobre do Minho estampado como um aviso. Era de Dona Isabel, matriarca de uma dinastia de exportadores de vinho que outrora cortejara a aliança com os Oliveira, mas recuara após o escândalo de Miguel. Venham ao baile de verão em Braga, lia-se, para selar parcerias que honrem o sangue antigo. João, lendo por cima do ombro de António, franziu a testa. Eles serão a oportunidade agora que estamos de pé. Mas cuidado, Isabel é uma raposa em saia de veludo. O convite reacendeu velhas chamas. Miguel, ainda em sua jornada de redenção, viu nele uma chance de reconquistar credibilidade social, insistindo em comparecer com a esposa, Clara, cuja graça serena mascarava as noites de discussões sobre o affaire de Miguel durante o caos. Eu preciso mostrar que mudei, irmão, suplicou ele em particular, os olhos suplicantes pela primeira vez sem armadura de superioridade. António, tocado pela vulnerabilidade, concordou, mas com uma condição: levamos Rafael e Maria. Isso não é só sobre vinhos, é sobre quem somos. A relutância de Miguel foi palpável, um resquício de homofobia internalizada que ele lutava para exorcizar, mas um aceno relutante selou o pacto. Rafael, por sua vez, farejava intriga. Baile em Braga. Aqueles salões eram a segredos mais velhos que o Porto. Ele passara semanas após o acidente mergulhado em terapia física, mas sua mente investigativa nunca descansara, vasculhando arquivos sobre a família de Isabel e descobrindo laços tênues com o deputado preso, nada concreto, mas o suficiente para tensionar seus ombros. Vou como seu +1, mas com olhos abertos. Seu amor por António era uma âncora, mas o incidente na estrada deixara cicatrizes invisíveis, pesadelos de perseguição que o acordavam suando, questionando se sua carreira colocava o parceiro em risco constante. Em noites quietas, eles conversavam até o amanhecer, mãos entrelaçadas, desfiando medos como linhas de um bordado. Você é minha fortaleza, murmurava António, traçando os contornos da cicatriz na têmpora de Rafael, mas não deixe que isso nos quebre. O baile,
em um palácio barroco de Braga com afrescos dourados e lustres de cristal que choviam luz como confetes de estrelas, era um vórtice de intriga social. Vestidos de seda sussurravam contra smokings engomados, e o ar carregava perfumes florais misturados ao leve dulçor de madeiras antigas. Dona Isabel, uma senhora de cabelos prateados puxados em coque impecável e olhos afiados como lâminas, recebeu os Oliveira com um sorriso que não alcançava as pupilas. João, meu caro, que prazer ver-vos renascidos das cinzas. E este deve ser o famoso António, o artista que pinta com o coração. O elogio soou como uma faca envolta em mel, e quando seus olhos deslizaram para Rafael, ao braço de António, o sorriso endureceu ligeiramente. E seu companheiro? Um jornalista, ouvi dizer. Que profissão fascinante. A dança começou com valsas formais, mas logo devolveu-se em conversas sussurradas nos cantos sombreados do salão. Miguel, redimido em sua postura, circulava com Clara, negociando contatos para exportações, mas sua confiança vacilou quando um nobre idoso, primo de Isabel, puxou de lado com um comentário ácido. Ouvi que seu irmão trouxe influências modernas. Cuidado, rapaz, o Douro não tolera caprichos. Miguel defendeu-se pela primeira vez com fervor genuíno. Meu irmão salvou nossa família. Se isso inclui amor verdadeiro, então que venha. As palavras ecoaram em sua mente como um marco, um passo além da culpa para a aceitação. António e Rafael, dançando uma valsa lenta em um ritmo que ignorava os olhares curiosos, encontraram refúgio na varanda de mármore, o ar noturno de Braga carregado de jasmim e mistério. Você se lembra do nosso primeiro baile, em Lisboa? Perguntou Rafael, sua mão na curva das costas de António guiando com intimidade protetora. Eu tropecei nos seus pés e você riu como se fosse o melhor erro do mundo. António sorriu, mas seus olhos varriam a multidão abaixo. Aqui, cada passo é um risco. Sinto que Isabel quer algo, talvez comprar nossa fraqueza. Como se invocado, a matriarca aproximou-se, flanqueada por seu filho, um homem de 30 anos chamado Vicente, com traços aristocráticos e um sorriso predatório. António, junte-se a nós para um brinde privado. Uma proposta que beneficiará a ambos. O quarto adjacente era uma biblioteca forrada de tomos encadernados em couro, iluminada por uma lareira que crepitava como risos contidos. Isabel revelou sua jogada, uma fusão das adegas Oliveira com a dela, prometendo a expansão para mercados asiáticos, mas com uma cláusula velada, controle majoritário para ela, e uma sugestão sutil de que eventos inclusivos demais poderiam ser ajustados para manter a elegância tradicional. Não é preconceito, meu caro, disse ela, servindo um licor âmbar de uma garrafa antiga. É preservação. O mundo muda, mas o vinho bom vem de raízes puras. A raiva subiu em António como um mosto fervendo, mas ele conteve-a, respondendo com uma calma afiada. Nossas raízes são fortes porque se entrelaçam, Dona Isabel. Exclua uma videira, e o vinhedo inteiro definha. A recusa foi educada, mas firme, e ao saírem, Vicente seguiu-os com um olhar que prometia retaliação. De volta ao salão, o clima mudara, rumores circulavam como fumaça, alimentados por invejosos, questionando a integridade da Oliveira pós-escândalo. Miguel, ouvindo fragmentos, confrontou Isabel publicamente em um ato de bravura inesperada, declarando: nossa família renasceu na verdade, não em segredos. Se não aceitam isso, bebam outro vinho. O salão silenciou, e aplausos hesitantes romperam, um turning point que solidificava a aliança dos irmãos. Mas a noite culminou em drama pessoal. Rafael, recebendo uma dica via app criptografado de um informante, descobriu que Vicente era o elo perdido com o esquema do deputado, um investidor sombra que financiara os subornos de Miguel para enfraquecer rivais como os Oliveira. Eles planejavam-nos comprar baratos após o colapso, explicou ele a António em um canto escuro, o coração acelerado. Antes que pudessem agir, Vicente aproximou-se, convidando Rafael para uma conversa off the record no jardim. Contra o instinto de António, Rafael foi, prometendo voltar em minutos. Mas o que se seguiu foi um confronto sussurrado, Vicente ameaçando expor segredos pessoais de Rafael, um caso antigo que terminara mal, nada ilegal, mas suculento para tabloides, se ele publicasse a conexão. Rafael retornou pálido, mas resoluto, contendo a António apenas o essencial. Ele blefa. Mas isso nos coloca na mira. A viagem de volta a Porto foi tensa, o carro cortando a neblina da serra como uma lâmina, com discussões acaloradas sobre confiança e riscos.
Você esconde coisas de mim agora, acusou António, a voz quebrando. Rafael parou o carro em uma mirante com vista para o vale adormecido, virando-se com olhos marejados. Não esconder, proteger. Meu passado não te define, mas o medo de te perder sim. O abraço que se seguiu foi feroz, um redemoinho de emoções que curava e feria, reafirmando que seu amor era a verdadeira fusão, inquebrantável apesar das pressões. Dias depois, a quinta fervilhava com preparativos para a colheita de verão, um ritual que unia gerações em suor e canto. João, revigorado, liderava os trabalhadores com uma vitalidade renovada, contando histórias de avós que plantaram as primeiras videiras fugindo da Inquisição. Maria, agora sócia oficial, experimentava blends com ervas locais, infundindo notas de laranja e canela que evocavam memórias de infância. Mas a sombra de Vicente pairava, pacotes anónimos chegavam à porta, contendo recortes de jornais antigos sobre escândalos homossexuais em famílias vinícolas, uma intimidação psicológica que testava os limites da resiliência de António. Em uma noite de lua cheia, enquanto caminhavam pelos terraços, António confidenciou a Rafael seu maior medo: e se o pai recair? E se Miguel nos trair de novo? Rafael, traçando padrões na terra úmida com o calcanhar, respondeu com sabedoria ganha em campos de batalha jornalísticos: o amor não é ausência de dúvida, mas escolha diária apesar dela. Nós escolhemos isso, e eles também podem. A conversa fluiu para planos futuros, uma viagem a Évora, berço de vinhos alentejanos, onde poderiam dançar sem máscaras, longe das intrigas nortenhas. O ponto de virada veio abruptamente. Durante uma degustação privada para investidores potenciais, um grupo eclético de sommeliers europeus abertos à diversidade, Vicente irrompeu na adega com uma equipe de filmagem, alegando uma entrevista exclusiva sobre a fusão proposta. Era um golpe, câmaras capturando Miguel em um canto, conversando com um convidado, torcida em edição para sugerir conluio renovado. O vídeo vazou online horas depois, com o título Oliveira, Escândalo 2.0. O pânico se instalou, ações da empresa, recém-listadas em bolsa pequena, despencaram 15% em minutos. António, vendo o legado desmoronar novamente, sentiu a fúria ancestral borbulhar. Ele convocou uma live emergente nas redes, posicionando-se diante do mural recém-concluído, Rafael operando a câmara com mãos firmes. Não somos vítimas de mentiras, somos arquitetos de verdades. Vicente quer nos dividir, mas aqui está nossa união, pai, irmão, parceiro, amigos. Bebam conosco não por escândalo, mas por esperança. Convidando João, Miguel e Maria ao frame, ele revelou as provas coltadas por Rafael, e-mails hackeados mostrando a orquestração de Vicente, transformando a crise em contra-ataque. A live explodiu, com apoiadores que de Lisboa a Faro compartilhando histórias de superação, e a PJ foi alertada em tempo real. Vicente foi detido naquela noite, sua fachada nobre rachando como porcelana fina. Dona Isabel, humilhada, retirou-se para o Minho, mas não sem um gesto final de respeito, uma carta admitindo que o vinho verdadeiro flui de corações abertos. A Oliveira não só sobreviveu, mas floresceu, com parcerias que celebravam a diversidade como essência do terroir português. Em meio à calmaria pós-tempestade, António e Rafael renovaram seus votos informais em uma capela ribeirinha, com João como testemunha relutante mas tocado. Vocês me ensinaram o que significa família, disse o patriarca, lágrimas brilhando. Miguel, abraçando o irmão pela primeira vez em anos, murmurou: obrigado por me salvar de mim mesmo. E assim, sob o sol dourado do Douro, a família Oliveira colhia não só uvas, mas frutos de um amor que transcendia rótulos, provando que escândalos, quando enfrentados com coragem, fermentavam em legados eternos. O outono trouxe uma trégua dourada ao Douro, com folhas de videiras tingindo os terraços em tons de âmbar e rubi, como se a terra celebrasse a vitória com um manto festivo. A Quinta Oliveira pulsava com uma vitalidade renovada, tours guiados por Maria atraíam turistas de todo o mundo, fascinados pela narrativa da redenção que se entrelaçava à história do vinho, e os novos blends, batizados, aliança e entrelaço, esgotavam em feiras de vinho em Lisboa e Porto. António, agora diretor criativo oficial, equilibrava reuniões com sessões de desenho ao ar livre, capturando a essência das encostas em cadernos que transbordavam de linhas vivas. Mas sob a superfície de prosperidade, correntes subterrâneas de dúvida persistiam, como raízes profundas buscando água em solo seco. Rafael, totalmente recuperado fisicamente, lançara um livro sobre o caso Oliveira, Vinhos de Verdade, Escândalos e Saudades no Coração de Portugal, um tomo que misturava jornalismo investigativo com reflexões pessoais sobre amor e identidade.
O lançamento em uma livraria charmosa no Chiado de Lisboa fora um sucesso, com filas serpenteando pelas ruas empedradas, mas as críticas vieram rápidas. Alguns colunistas conservadores o rotularam de propaganda woke, questionando se a exposição de uma família particular não era invasão de privacidade. Eles temem o espelho que você segura, consolou António durante uma chamada de vídeo, seu rosto iluminado pela tela como um farol distante. Mas Rafael, sempre o pensador, admitia em particular, escrevi para curar, mas reabri feridas. E se isso nos isolar mais? A distância, Lisboa para Rafael, Porto para António, começava a corroer os alicerces de seu relacionamento, uma erosão sutil como um vento atlântico desgastando falésias. Fins de semana roubados eram tesouros, passados em caminhadas pelo rio ou jantares em tascas escondidas, onde conversas fluíam de trivialidades a confissões profundas. Quero que venha para cá permanentemente, disse António uma noite, deitado na grama úmida de um vinhedo, estrelas pontilhando o céu como sementes espalhadas. Rafael hesitou, traçando o contorno do braço dele com o dedo. E seu trabalho? A quinta é seu sangue agora. A resposta de António foi um sussurro, você é meu pulso. Mas a mudança pairava como uma promessa não selada, testada por uma reviravolta inesperada. João, sentindo o equilíbrio frágil, propôs uma expansão, uma filial em Lisboa, uma adega urbana com bar de vinhos e espaço para eventos culturais, projetada por António. Traga seu mundo para cá, filho. E o de Rafael? A ideia acendeu faíscas de empolgação, mas também conflito interno. Miguel, ascendendo como gerente operacional, viu na filial uma oportunidade de brilhar, mas sua insegurança borbulhava. Não deixe que vire um clube noturno quer, hein? Precisamos de clientes tradicionais também. A troca, em uma reunião tensa na sala de contabilidade, reacendeu faíscas antigas. António rebateu, tradição sem inclusão é museu, não vida. Ou você esqueceu como quase perdemos tudo por rigidez? Miguel recuou, mas o veneno da dúvida plantara sementes, e naquela noite, ele confidenciou a Clara sobre medos de ser eclipsado pelo irmão, estrelado. Enquanto isso, em Lisboa, Rafael recebia uma oferta tentadora, uma posição sénior em uma agência de notícias internacional, baseada em Londres, com viagens globais e salário que dobraria o atual. É o sonho que eu perseguia antes de você, confessou ele a António durante um jantar improvisado em Alfama, o fado ao fundo lamentando saudades não ditas. Os olhos de António escureceram com pavor velado. E o nosso sonho? Eu pensei que éramos prioridade. A discussão escalou para território perigoso, palavras afiadas cortando como tesouras, acusações de egoísmo, defesas de ambição, culminando em um silêncio pesado que durou dias. Mensagens curtas substituíram chamadas longas, e o amor, outrora inabalável, tremia como uma taça no limite do transbordar. A crise irrompeu durante uma visita de fim de semana. Chegando à quinta sob uma chuva torrencial que transformava o Douro em um rio furioso, Rafael encontrou António imerso em blueprints para a filial, linhas caóticas refletindo seu turbilhão interno. Você veio, disse António, sem olhar para cima, a voz neutra como papel. Rafael largou a mala, aproximando-se devagar. Eu sempre venho. Mas e se Londres for o caminho para nós dois? Uma pausa, para crescer. A sugestão explodiu como uma rolha de champanhe mal aberta. Pausa. Isso é eufemismo para adeus. Você foge como eu fugi anos atrás. Lágrimas misturaram-se à chuva batendo na janela, e Rafael, ferido, rebateu, não fujo, avanço. Você me pediu para proteger nosso amor, mas me sufoca com expectativas. O confronto os levou para fora, para o pátio encharcado, onde João os encontrou discutindo sob o aguaceiro, silhuetas dramáticas contra o céu carregado. Basta, trovejou o patriarca, puxando-os para dentro como filhos petulantes. Na cozinha aquecida pelo fogão a lenha, com chá de ervas fumegante nas mãos, João mediou com sabedoria ganha em vinhedos de provações. Eu sei de separações, sua mãe me deixou por meu orgulho cego. Não repitam meus erros. Amor não é posse, é escolha compartilhada. Suas palavras, roucas mas sinceras, abriram uma brecha para diálogo. Rafael admitiu o medo de estagnar, António o terror de solidão, e aos poucos, compromissos emergiram, a filial em Lisboa como base compartilhada, a oferta de Londres adiada por um ano, terapia de casal com um conselheiro que era em Porto. Mas o destino, caprichoso como o clima do Douro, reservava outra surpresa.
Durante as escavações para a fundação da nova adega lisboeta, trabalhadores desenterraram artefatos romanos, ânforas de vinho antigas, inscritas com símbolos que historiadores identificaram como celebrações de amores diversos na Lusitânia pré-cristã. A descoberta viralizou, transformando o projeto em um sítio arqueológico temporário, atraindo académicos e mídia. António, consultado como designer, viu nela um símbolo poético. Nossas raízes sempre foram Quier, o vinho português nasceu de uniões proibidas. Rafael, cobrindo a história, entrelaçou-a em um artigo que conectava passado e presente, ganhando prémios e solidificando sua reputação. A reviravolta pessoal veio em uma gala de premiação em Sintra, palácio de contos de fadas com torres que desafiavam as nuvens. Vestido em um smoking azul marinho que ecoava o Douro, Rafael subiu ao palco para receber o troféu de jornalismo investigativo, dedicando-o ao homem que me ensinou que histórias verdadeiras são escritas a dois. António, na plateia, sentiu o coração inchar, e quando Rafael desceu, eles se beijaram abertamente, um gesto que silenciou sussurros e iniciou aplausos. Miguel, presente como representante da Oliveira, aplaudiu mais alto, um gesto de aceitação plena que selava sua transformação. No entanto, a calmaria foi interrompida por um eco do passado. Pedro, o primeiro amor de António, contatou-o via mensagem, agora um curador de arte em Barcelona, propondo uma colaboração para uma exposição sobre identidades fluídas. Saudades de como éramos livres, escreveu ele, inocente em tom, mas carregado de nostalgia. António mostrou a Rafael, que leu com uma sobrancelha erguida. Vai. Mas me leva, confiança é vinho envelhecido, não fresco. A viagem a Barcelona foi um teste, caminhadas por La Rambla reavivando memórias, mas reforçando laços, jantares onde Pedro elogiava a jornada de António, e noites em que Rafael e ele compartilhavam vinhos espanhóis, rindo de inseguranças passadas. De volta a Portugal, a filial lisboeta abria com pompa, um evento híbrido com fado eletrónico e degustações interativas, atraindo uma multidão diversa que dançava sob luzes de neon moldadas como videiras. João discursou, voz embargada, de um pai cego a um legado iluminado, obrigado, filhos. Miguel, ao lado de Clara, anunciou sua gravidez, um novo capítulo que unia gerações. E António, de mãos dadas com Rafael, sussurrou, nós sobrevivemos às tormentas. Agora, colhemos. Mas o clímax emocional aguardava no inverno, quando uma nevasca rara cobriu o Douro em branco imaculado. Isolados na quinta, a família reuniu-se para o Natal, tradições misturadas, bacalhau à mesa, mas com toques veganos para Maria, canções de Natal com letras adaptadas celebrando todos os amores. Em um momento quieto, João entregou a António um envelope amarelado, cartas de sua mãe, revelando que ela sempre soubera do amor do filho e o defendera em silêncio contra o marido. Ela te amava como eu falhei, disse João, e o abraço que se seguiu dissolveu anos de gelo. Rafael, testemunhando, propôs formalmente naquela noite nevosa, joelho no tapete da sala, anel de ouro com incrustação de ametista do Douro. Case comigo, não por tradição, mas por nós. Lágrimas e cinza ecoaram, e a família brindou, o vinho fluindo como promessas. Assim, em meio a flocos dançantes, o amor dos Oliveira provava sua essência, não perfeito, mas profundo, sendo fios de passado e futuro em uma tapeçaria eterna. A primavera irrompeu no Douro como uma sinfonia de cores, com flores silvestres pontilhando os terraços e o ar carregado de promessas de renovação. A filial lisboeta, agora um oásis urbano chamado Douro Urbano, tornara-se um hub pulsante, workshops de mixologia Quier, onde bartenders criavam coquetéis inspirados em poetas luso-gays, e exposições rotativas de arte que desafiavam normas com ousadia elegante. António e Rafael, noivos em um noivado discreto mas profundo, dividiam um apartamento acima do espaço, paredes e quando com risos e discussões criativas sobre o casamento, nada grandioso, mas íntimo, em uma capela ribeirinha com vinhedos como convidados. Porém, a idílica calmaria era ilusória, sombras de inveja e mudança pairavam. Miguel, com a paternidade iminente ampliando sua responsabilidade, pressionava por a expansão agressiva, parcerias com grandes distribuidores americanos que exigiam imagem tradicional para mercados conservadores. Não podemos arriscar alienar clientes por excessos inclusivos, argumentou ele em uma videochamada, o tom cauteloso mas cortante. Clara, ao seu lado, tocou seu braço em advertência, mas o dano estava feito. António sentiu o eco da velha rivalidade, uma rachadura na ponte que construíra com o irmão. Excessos. Isso é nossa essência agora, Miguel. Esqueceu como quase perdemos tudo por fingimento.
O conflito escalou quando um distribuidor-chave, um magnata texano de chapéu de cowboy e sotaque arrastado, visitou a quinta para negociações. Durante o tour, ele elogiou os vinhos mas franziu a testa para o mural que era na adega. Bonito, mas isso não voa no Bible Belt. Tonem para baixo, e fechamos o dial. Miguel, ansioso pelo contrato milionário, acenou vagamente, mas seus olhos suplicavam aprovação paterna. João, dividido entre legado e lucro, consultou Antônio em particular: o que você faria, filho? A resposta veio afiada: vender a alma por dólares. Prefiro vinhedos puros. A tensão familiar ferveu, culminando em uma discussão acalorada no jantar, talheres batendo como tambores de guerra. Rafael, sentindo o estresse corroer Antônio como ácido em carvalho, sugeriu uma escapada, um fim de semana em Sintra, onde lendas de amores proibidos entre reis e plebeus sussurravam nas brumas das florestas. Eles alugaram uma quinta isolada, com vistas para o Palácio da Pena em tons de coral e amarelo, e ali, longe das pressões, o amor se reacendeu em conversas nuas de alma. Eu temo que a família nos engula, confessou Antônio, deitado em lençóis de linho, a cabeça no peito de Rafael. Que o sucesso nos torne o que mais odiamos, rígidos. Rafael, traçando mapas invisíveis nas costas dele, respondeu: então nos ancoramos um no outro. Nosso casamento será o voto de liberdade, não só nosso, mas para todos que virão. De volta ao Douro, a reviravolta veio de Maria, cuja intuição enológica provara infalível. Ela propôs um blend especial para o mercado americano, tradição com twist, um vinho tinto envelhecido em barricas com infusões sutis de ervas que evocavam diversidade sensorial, notas de pimenta para a audácia, baunilha para a suavidade. Apresentada ao texano em uma degustação cega, ele se rendeu: isso é Portugal vivo, não museu. Assinamos. O contrato salvou o dia, mas expôs a fragilidade de Miguel, que, em uma conversa bêbada após a assinatura, admitiu a Antônio: eu invejo sua coragem. Sempre tive medo de não ser o suficiente. O abraço fraterno que se seguiu foi um bálsamo, curando resquícios de ciúme com honestidade crua. Enquanto isso, João enfrentava sua própria batalha interna. Um check-up médico revelou um problema cardíaco, nada fatal, mas um lembrete de mortalidade que o levou a revisitar o passado. Ele convocou os filhos para uma caminhada pelos vinhedos ao amanhecer, o sol nascendo como uma ferida aberta no horizonte. Eu fui um covarde, confessou, voz rouca pelo orvalho frio. Rejeitei você, Antônio, para proteger uma imagem que valia menos que poeira. Agora, com o neto a caminho, quero legar não só terra, mas lições de coração aberto. Lágrimas escorreram, e Miguel, surpreendendo a todos, compartilhou sua própria luta: eu casei com Clara para agradar você, pai. Quase a perdi por isso. A confissão uniu-os em vulnerabilidade, um turning point que transformava o patriarca de guardião rígido a mentor compassivo. O casamento de Antônio e Rafael aproximava-se como uma maré crescente, planejado para o verão em uma cerimônia à beira-rio, com convidados de Lisboa a Barcelona. Mas uma surpresa inesperada agitou as águas. Pedro, o ex, chegou sem convite, trazendo uma peça de arte como presente de paz, uma escultura de videiras entrelaçadas simbolizando crescimento além do passado. Rafael, maduro em sua segurança, convidou-o para ficar, transformando potencial ciúme em ponte de amizade. Passado é adubo, não espinho, disse ele a Antônio, e a noite terminou em risos compartilhados sobre anedotas antigas, provando que amores evoluíam em afeto platônico. No entanto, o drama culminou na véspera do casamento. Uma tempestade atlântica varreu o norte, inundando estradas e isolando a quinta, com rios transbordando como emoções represadas. Convidados cancelaram, tendas voaram, e pânico se instalou. Miguel, em trabalho de parto precoce de Clara, foi levado de helicóptero a um hospital em Porto, deixando João em pânico paternal. Antônio, com Rafael ao lado, assumiu o comando, adaptando a cerimônia para um círculo íntimo na capela da quinta, luzes de lanternas combatendo a escuridão. O amor não precisa de multidões, só de nós, decretou ele, e os poucos presentes, Maria, trabalhadores leais, João, formaram um círculo de calor humano. A cerimônia, sob chuva batendo no telhado de telhas, foi profana e sagrada, votos trocados em português e inglês, anéis deslizando como promessas suaves, um fado tocado por um violinista idoso que chorava com a melodia. João, como oficiante leigo, abençoou-os com uma bênção ancestral, que seu amor fermente como o melhor vinho, forte, duradouro, compartilhado. E quando Miguel ligou do hospital,
anunciando o nascimento de uma menina saudável, batizada Sofia, sabedoria em grego. A família celebrou virtualmente, chuvas lavando pecados passados. Meses depois, com Sofia nos braços de Miguel durante visitas à quinta, a oliveira expandia-se para o Alentejo, plantando vinhedos que honravam diversidade regional. Rafael, optando por freelance, viajava menos, ancorando-se em Lisboa com António, seu livro Uma Semente para Palestras sobre Narrativas Inclusivas. E João, com coração monitorado mas espírito leve, plantava uma nova fileira de videiras, dedicando-a aos amores que salvam. Assim, em Portugal de colinas e rios, a família tecia um tapete de resiliência, onde escândalos se transmutavam em sagas de amor eterno. Fim da parte 4, aproximadamente 1000 palavras. Continuação em parte 5 segue imediatamente. O verão seguinte trouxe um calor opressivo ao Douro, com o sol martelando as encostas como um juiz implacável, testando a resistência das videiras e, por extensão, dos corações que as cultivavam. A Quinta Oliveira, agora um farol de inovação, hospedava o segundo festival inclusivo, expandido com palcos flutuantes no rio e workshops sobre viticultura sustentável que era, onde enólogos discutiam como a diversidade humana espelhava a biodiversidade do solo. António, com Rafael ao lado como seu curador, sentia o peso doce do sucesso, filas de visitantes serpenteando pelos caminhos, câmaras capturando sorrisos autênticos, mas também o sussurro persistente de críticas de puristas que viam na celebração uma americanização da tradição portuguesa. Sofia, com 3 meses, era o sol da família, seus gorgolejos ecoando nas adegas como notas alegres em uma sinfonia familiar. Miguel, transformado pela paternidade, equilibrava ternura com ambição, propondo uma linha de vinhos infantis, não alcoólicos, mas sucos de uva com embalagens educativas sobre herança lusa. Clara, radiante em sua maternidade, sugeria toques femininos, rótulos inspirados em rainhas portuguesas como Catarina de Bragança, que navegou oceanos por amor. Estamos construindo para ela um mundo melhor, dizia Miguel a António durante pausas no festival, o tom livre de inveja pela primeira vez, substituído por uma camaradagem genuína. Mas o paraíso tinha serpentes. Um grupo de ativistas radicais, autodenominados Guardiões do Douro Autêntico, infiltrou-se no evento, distribuindo panfletos que denunciavam a oliveira como vendida ao lobby gay internacional, citando distorções de fatos do escândalo original. O líder, um vinicultor local de barba grisalha e olhos flamejantes chamado Ramiro, confrontou João publicamente no palco principal: "Você traiu nossos ancestrais por modas passageiras. O vinho é de homens de verdade, não de aberrações." O microfone amplificou o veneno, silenciando a multidão, e corações pararam, especialmente o de António, que subiu ao palco com pernas de chumbo. "Autêntico", rebateu ele, voz firme apesar do tremor interno. "Nossos ancestrais eram exploradores que amavam além de mapas, marinheiros com amores nos portos distantes, poetas que codificavam paixões em sonetos. Se isso é aberração, então que o Douro seja cheio dela." Rafael, ao seu lado, projetou slides de artefatos romanos desenterrados, provando legados que era na terra portuguesa. A multidão, inicialmente chocada, aplaudiu, mas Ramiro cuspiu no chão e partiu, prometendo boicotes que poderiam secar fontes de renda locais. A repercussão foi um furacão midiático. Jornais de Porto a Faro cobriam o confronto no festival, com editoriais divididos entre apoio à inclusão e defesa da tradição machista. Rafael, mergulhado em contranarrativas, descobriu que Ramiro era financiado por resquícios do esquema de Vicente, um último extrator de corrupção rural. "Eles temem perder poder", explicou ele a António em uma noite de insonia, sentados na varanda com chá de camomila. "Mas isso pode nos quebrar se não agirmos." A pressão testava o casamento recém-celebrado, discussões sobre segurança, com Rafael insistindo em seguranças para eventos, e António resistindo por medo de parecerem fracos. João, sentindo o legado ameaçado novamente, convocou uma assembleia com vinicultores vizinhos na taverna local, um espaço enfumaçado de azulejos rachados e cheiro de ensopado. "Somos mais que rivais, somos o Douro", proclamou ele, convidando Ramiro a sentar. O encontro foi tenso, com Ramiro despejando anos de ressentimento, viúvo precoce, filho que saíra do armário e emigrara, deixando-o com uma quinta decadente. "Vocês celebram o que me roubou", acusou ele. António, tocado pela dor crua, compartilhou sua própria rejeição paterna: "Eu perdi um pai por ser quem sou. Mas o encontrei de novo no perdão. Deixe-nos ajudá-lo, não como inimigos, mas como vizinhos." A oferta de parceria técnica, compartilhando técnicas sustentáveis da oliveira, amoleceu o homem,
e um aperto de mãos relutante plantou sementes de aliança. Enquanto isso, em Lisboa, a filial enfrentava seu teste, uma auditoria fiscal surpresa, orquestrada por burocratas simpáticos a Ramiro, questionando deduções por eventos culturais excessivos. Rafael, usando contatos jornalísticos, expôs ligações políticas, transformando a crise em artigo investigativo que forçava a retirada da auditoria. Mas o stress cobrava preço. António sofreu um colapso de ansiedade durante uma apresentação, o mundo girando como um tornado de linhas arquitetônicas, e Rafael o encontrou encolhido em um canto do escritório, hiperventilando. Eu falhei, soluçou António. Não aguento mais salvar todo mundo. Rafael o embalou como uma criança, sussurrando, você salva por amar. E eu te carrego quando você cai. A cura veio em uma viagem familiar ao Algarve, praias de falésias douradas onde Sofia chapinhava na espuma do mar. Longe das vinhas, eles riam de castelos de areia, João contando lendas de mouros e cristãos que se amavam em segredo. Miguel, brincando com a filha, confidenciou a António, ser pai me mostrou que vulnerabilidade é força. Obrigado por me ensinar isso. A reconexão fortaleceu-os, e de volta, o festival do ano seguinte integrou Ramiro como orador, sua história de redenção adicionando camadas à narrativa inclusiva. O clímax pessoal surgiu com a gravidez surpresa de Maria, adotando uma criança de um orfanato lisboeta, uma menina de olhos curiosos chamada Luna. Ela é minha colheita, disse Maria, e o batizado na quinta tornou-se celebração de família expandida. Rafael e António, padrinhos, sentiram o relógio biológico tic-taquear, discutindo a adoção ou surrogacia em conversas ternas à luz de velas. Nossos filhos herdarão videiras e verdades, sonhou Rafael, e António assentiu, visão de futuro cristalizando. No outono, com uvas maduras pendendo como joias, a Oliveira lançou uma edição limitada, Redenção, um vinho CO criado com Ramiro, rótulos contando histórias de superação. Vendido esgotado, simbolizava que preconceitos, como taninos ásperos, amadureciam em suavidade com tempo. E em uma noite estrelada, António e Rafael, dançando no pátio vazio, brindaram, de escândalos à eternidade, nosso amor é o blend perfeito. O inverno de 2026 caiu suave sobre o Douro, com geadas leves que cristalizavam as parreiras em esculturas efêmeras, como se a terra pausasse para refletir sobre o ano que findava. A Quinta Oliveira, agora um emblema de resiliência global, preparava-se para sua primeira exportação para a Ásia, caixas de aliança rumando a Tóquio, onde sommeliers asiáticos fascinados pela narrativa que era portuguesa as aguardavam. António, com linhas de riso gravadas nos cantos dos olhos, supervisionava o empacotamento, cada garrafa uma cápsula de jornada familiar. Rafael, ao seu lado, editava um documentário sobre o festival, imagens de rostos diversos dançando sob luzes de videiras tecidas em LED. Sofia, agora tagarelando sílabas indecifras, era o coração batente da casa grande, suas mãozinhas pegajosas de mosto explorando tudo. Miguel, equilibrando paternidade com liderança, lançaram um podcast sobre viticultura moderna, convidando vozes que era e éter para diálogos que humanizavam o negócio. Clara, florescendo como escritora de memórias familiares, publicava trechos que tocavam corações em blogs literários. João, com saúde estabilizada, dedicava-se a um jardim memorial para a esposa falecida, plantando rosas brancas entre as videiras, símbolos de pureza e perdão. Mas o destino, selão incansável, urdia um último novelo de tensão. Uma oferta corporativa chegou como um vendaval, uma multinacional francesa, sedenta por portfólios premium, propôs comprar 51% da Oliveira por uma soma que dobraria fortunas. É segurança eterna, argumentou Miguel em uma reunião na sala de Carvalho, gráficos projetados tremulando como folhas ao vento. Com Sofia crescendo, não podemos arriscar flutuações. João, tentado pela estabilidade, hesitou, mas seus olhos buscaram António, o que diz o coração da família. Rafael, presente como conselheiro, alertou, eles diluirão nossa essência, adegas viram fábricas, inclusão vira checklist. O dilema rachou o núcleo. Noites de discussões acaloradas ecoavam pela quinta, com Miguel defendendo o legado financeiro e António, paixão criativa. Você quer vender nossa alma de novo, acusou ele, e quando o escândalo primordial. Miguel, ferido, retrucou, e você quer arriscar tudo por ideais. Eu mudei, mas a realidade não. Clara mediou com sabedoria materna, e Maria, com Luna no colo, lembrou, vinho não é só dinheiro, é história bebível. João, em vigília solitária na capela,
orou por clareza, emergindo com uma decisão: rejeitar a oferta, mas negociar uma aliança minoritária que preservasse controle. A recusa provocou retaliação sutil. A francesa vazou rumores de instabilidade interna na Oliveira, causando uma queda temporária em pedidos. O boicote de Ramiro, agora aliado, contrapôs com endossos públicos, mas o stress culminou em João sofrendo um leve ataque cardíaco durante a poda de inverno, tesouras caindo de mãos trêmulas. No hospital de Porto, a família velou, corações entrelaçados em medo compartilhado. Eu quase perdi isso tudo por orgulho, murmurou João ao acordar, rodeado de rostos amados. Mantenho-na pura, por mim, por todos. A recuperação de João foi um catalisador. Miguel, visitando diariamente, usou o tempo para refletir, retornando com uma proposta híbrida: expandir organicamente, com cooperativas locais para bufer contra corporações. António, perdoando a dúvida do irmão, abraçou-o: juntos, somos invencíveis. Rafael, documentando a crise no filme, capturou o turning point em uma cena tocante. João, de cadeira de rodas no vinhedo, passando a tesoura simbólica a António e Miguel, para as mãos que curam. Com a primavera, Luna dava os primeiros passos na grama da quinta, e Sofia recitava rimas sobre uvas. O documentário de Rafael estreou no Festival de Cinema Quer de Lisboa, ganhando ovação de pé e distribuindo globalmente a história Oliveira. Parcerias floresceram, uma com vinícolas japonesas para blends fusão, outra com ONGS para bolsas de estudo em enologia inclusiva. O grande final veio no 3º aniversário do primeiro festival, expandido para um fim de semana épico. Sob um céu de safira, com o Douro reluzindo como safira líquida, a família reuniu-se no palco, João discursando sobre legados tecidos em amor, Miguel apresentando Sofia como a vindoura guardiã, Maria Luna simbolizando novas raízes. António e Rafael, de mãos dadas, fecharam com votos renovados, de um escândalo que implorou salvação: tecemos uma tapeçaria de corações entrelaçados. Enquanto fogos iluminavam o céu, videiras dançando em reflexos aquáticos, o patriarca ergueu uma taça. À família, hetero, gay, todos, que salva não só empresas, mas almas. E no brinde coletivo, o vinho desceu suave, amargo doce como a vida, provando que em Portugal de rios e rochas, o amor verdadeiro era o vintage mais precioso, envelhecendo em graça eterna.